Nesse fim de semana, Jesus nos conta outra parábola no Evangelho. E agora eu já sei que parábolas são histórias. Isso mesmo, Jesus continua falando para o povo, contando histórias que falam da realidade deles, que trabalhavam no campo plantando e colhendo. A história que ele conta hoje no Evangelho fala de novo sobre semear a terra. É a parábola do joio e do trigo. Um homem resolve plantar trigo em suas terras, junto com seus empregados. Foi jogando sementes boas de trigo por toda a extensão de suas terras. Mas quando anoiteceu, enquanto ele e os seus empregados dormiam, um inimigo não veio e plantou sementes de joio em 3 sementes de trigo no meio delas e foi embora. Olha, para quem não sabe, eu sei, viu? O joio é erva ruim, não é bom e não faz bem às plantações, não. E o tempo passou e o trigo começou a crescer e com ele o joio também cresceu. Um empregado percebeu que havia joio no meio da plantação de trigo e foi logo falar ao patrão. Ele disse: "Como isso pode ter acontecido, senhor? Nós só plantamos sementes de trigo." O dono logo disse ao empregado: "A culpa não é sua. Deve ter sido algum inimigo que plantou as sementes ruins para me prejudicar." Então o empregado respondeu: "Pode deixar, senhor. Hoje mesmo vou arrancar todo o joio." Mas o patrão, muito sábio, disse: "Não pode arrancar o joio. Você acaba arrancando trigo também. E eles são muito parecidos quando são pequenos. Nem sempre dá para perceber a diferença. Deixe que eles cresçam juntos até o tempo da colheita. Nessa ocasião, o trigo e o joio estarão bem diferentes. Aí vocês poderão colher todo o trigo e guardá-lo no celeiro para podermos nos alimentar. E o joio será separado, amarrado e queimado, pois ele não serve para nada." Então os amigos de Jesus pediram que ele explicasse o que a história do joio e do trigo queria dizer. Jesus lhes explicou dizendo assim: "As terras da fazenda representam o nosso mundo. O dono da terra que semeou o trigo é Deus. O trigo representa as pessoas amigas de Jesus, que dão fruto, e continuam espalhando a sua mensagem de amor pelo mundo todo. O joio é a semente ruim, representa as pessoas que gostam de fazer o mal." Infelizmente no mundo existe o bem, mas também existe o mal. E a gente tem que aprender a conviver com o bem e o mal nesse mundo. Por isso, Jesus contou essa parábola. Ele nos ensina a não arrancar logo o joio. Quem sabe a gente se enganou e, na verdade, aquele joio não era trigo. Como assim, Mariana? Pedro, às vezes a gente não vai, por exemplo, com a cara de um colega e fica achando que é uma pessoa ruim, chata e logo se afasta dela. Mas com o tempo, a gente vai conhecendo melhor e descobre que ele é uma ótima pessoa. É mesmo, é verdade. A gente não deve sair logo julgando as pessoas ou tendo até preconceito só pela aparência delas. Isso mesmo. O importante é sempre estar do lado do bem. Isso mesmo. E a gente não pode ficar de braços cruzados reclamando que tem gente fazendo mal pelo mundo, não, viu? A gente precisa lutar para que o bem prevaleça. A gente deve ser como fermento nesse mundo. Assim como o fermento faz a massa do bolo crescer, a gente vai fazer o bem crescer nesse mundo.
nós vamos fazendo aquela corrente do bem que vai se espalhando e vai crescendo e crescendo. O modo de ajudar o mundo do bem a crescer é sempre semearmos trigo e nunca o joio, ou seja, fazer sempre o bem e não o mal. Assim, estaremos transformando o joio em trigo. Tchau, Tchau, gente! Até o próximo conto do Pedro e a Mariana! Tchau, tchau! Tchau, tchau!